e contra qualquer coisa como tal desinibição, como havia havido, com uma discussão tão aberta e frequente de esperanças e possibilidades. Ela estava perfeitamente decidida. Ela acreditava que seria mais sábio dizer e saber de imediato tudo o que pretendia dizer e saber. Sinceridade era sempre o melhor. Ela já havia decidido anteriormente até onde iria, em qualquer tipo de pedido desse tipo, e seria mais seguro para ambas ter a lei judiciosa de sua própria mente estabelecida rapidamente. Ela estava decidida, e assim falou. Harriet, não vou fingir duvidar do seu significado. Sua resolução, ou melhor, sua expectativa de nunca se casar, decorre da ideia de que a pessoa que você poderia preferir seria muito superior a você em posição para se interessar por você. Não é assim. Oh, senhorita Voldose, acredite em mim, não tenho a presunção de supor na verdade. Não estou tão louca, mas é um prazer para mim admirá-lo de longe e pensar na sua infinita superioridade sobre todo o resto do mundo, com a gratidão, admiração e veneração, que são tão próprias, especialmente em mim. Não estou nada surpresa com você, Harriet. O favor que ele lhe prestou foi suficiente para aquecer seu coração. Serviço, oh, era uma obrigação inefável, a própria recordação disso, e tudo o que senti na época, quando vi chegando o seu olhar nobre, e minha miséria antes. Que mudança, em um momento, tal mudança, da miséria completa à felicidade completa, é muito natural, e é honroso sim, honroso, eu acho, escolher tão bem e de maneira tão grata, mas que será uma preferência feliz é mais do que posso prometer. Não aconselho você a se deixar levar por isso, Harriet. De forma alguma me comprometo com que seja retribuído. Considere o que está fazendo. Talvez seja mais sábio para você conter seus sentimentos enquanto pode de qualquer forma. Não os deixe levá-la muito longe, a menos que tenha certeza do interesse dele por você. Observe-o atentamente. Que o comportamento dele seja o guia de suas sensações. Dou-lhe esta advertência agora, porque nunca mais falarei com você sobre o assunto. Estou determinada a não interferir. De agora em diante, não sei nada sobre o assunto. Que nenhum nome jamais passe por nossos lábios. Estávamos muito enganados antes, agora seremos cautelosos e ele é seu superior, sem dúvida, e realmente parecem haver objeções e obstáculos de natureza muito séria. Mas, no entanto, Harriet, coisas mais maravilhosas aconteceram. Houve uniões com disparidades ainda maiores, mas cuide de você mesma. Não quero que você seja demasiado otimista, embora, seja como for que termine, esteja certa de que elevar seus pensamentos a ele é um sinal de bom gosto que sempre saberei como valorizar. Harriet beijou a mão dele em silenciosa e submissa gratidão. Emma estava muito convencida de que tal apego não seria algo ruim para sua amiga. Sua tendência seria elevar e refinar sua mente e isso deveria estar a salvando do perigo da degradação. Capítulo V. Neste estado de esquemas, esperanças e conivência, junho despontou em Hartfield. Para Egbury em geral, não trouxe mudança significativa. Os Elton ainda falavam sobre uma visita dos Sucklings e do uso a ser feito de sua Baruch Landau, e Jane Fairfax ainda estava na casa da avó, e como o retorno dos Campbell da Irlanda foi novamente adiado, e agosto, em vez do meio do verão, foi fixado para isso, ela provavelmente permaneceria lá mais 2 meses, pelo menos, desde que conseguisse frustrar a atividade de Mrs. Elton a serviço dela e se salvar de ser apressada para uma situação agradável contra sua vontade. O Sr. Knightley, que, por algum motivo que só ele conhecia, certamente tinha uma antipatia precoce por Frank Churchill, estava apenas começando a desgostar ainda mais dele. Ele começou a suspeitar de algum jogo duplo na forma como Frank cortejava Emma. Que Emma fosse o seu objetivo parecia indiscutível. Tudo indicava isso, suas próprias atenções, as insinuações de seu pai, o silêncio cauteloso de sua sogra, tudo estava em harmonia. Palavras, comportamento, discrição e indiscrição contavam a mesma história. Mas, enquanto tantos o destinavam a Emma, e a própria Emma o entregava a Harriet, o Sr. Knightley começou a suspeitar de alguma inclinação dele para brincar com Jane Fairfax. Ele não conseguia entender, mas havia sinais de inteligência entre eles, pelo menos ele pensava assim, sinais de admiração de seu lado, que, uma vez observado, ele não conseguia convencer-se de que fossem totalmente desprovidos de significado, por mais que desejasse escapar de quaisquer erros de imaginação de Emma. Ela não estava presente quando a suspeita surgiu pela primeira vez. Ele estava jantando com a família Randall e Jane, na casa dos Elton, e ele havia percebido um olhar, mais de um olhar, em Miss Fairfax, que, vindo do admirador de Miss Voldose, parecia um tanto fora de lugar. Quando ele estava vivamente na companhia deles, não conseguia deixar de lembrar o que tinha visto, nem podia evitar observações que, a menos que fossem como Corper e seu fogo ao anoitecer. Eu mesmo criando o que via,
trouxe-lhe ainda mais suspeitas de que houvesse algo de afeição particular, de entendimento íntimo mesmo, entre Frank Churchill e Jane. Ele tinha ido andar um dia depois do jantar, como fazia muito frequentemente, para passar a noite em Hartfield. Emma e Harriet iam caminhar, ele se juntou a elas, e ao voltar, encontraram um grupo maior, que, como eles, achava mais prudente se exercitar cedo, já que o tempo ameaçava chuva. Sr. e Sra. Weston e seu filho, Miss Bates e sua sobrinha, que se encontraram por acaso. Todos se uniram, e ao chegar aos portões de Hartfield, Emma, que sabia que era exatamente o tipo de visita que seria bem-vinda para seu pai, insistiu para que todos entrassem e tomassem chá com ele. O grupo dos Randalls aceitou imediatamente, e depois de um discurso bastante longo de Miss Bates, ao qual poucas pessoas prestaram atenção, ela também achou possível aceitar o convite extremamente amável da querida Miss Woodhouse. Enquanto eles entravam nos terrenos, o Sr. Perry passou montado a cavalo. Os cavalheiros comentaram sobre o seu cavalo. A propósito, disse Frank Churchill à Sra. Weston, logo em seguida, que fim teve o plano do Sr. Perry de comprar sua carruagem? A Sra. Weston ficou surpresa e disse: eu não sabia que ele jamais tivesse esse plano. Ora, eu soube por você. Você me escreveu sobre isso 3 meses atrás. Impossível, de fato. Você escreveu, lembro-me perfeitamente. Você mencionou como algo que certamente aconteceria em breve. A Sra. Perry tinha contado a alguém e estava extremamente feliz com isso. Era por causa da persuasão dela, pois ela achava que ficar fora no mau tempo prejudicava muito ele. Você não se lembra agora? Pela minha palavra, nunca ouvi falar disso até este momento. Nunca, realmente, nunca, meu Deus. Como poderia ser? Então eu devo ter sonhado, mas eu estava completamente convencido. Senhorita Smith, você anda como se estivesse cansada. Não ficará desapontada por se encontrar em casa. O que é isso? O que é isso? Exclamou o Sr. Weston. Sobre Perry uma carruagem. Perry vai comprar sua própria carruagem, Frank. Fico contente que ele possa pagar por isso. Você soube disso dele mesmo, não foi? Não, senhor, respondeu seu filho, rindo. Parece que não recebi isso de ninguém. Muito estranho. Eu realmente estava convencido de que a Sra. Weston havia mencionado isso em uma de suas cartas para Enscombe, há muitas semanas, com todos esses detalhes, mas como ela declara que nunca ouviu uma palavra sobre isso antes, é claro que deve ter sido um sonho. Eu sonho muito. Sonho com todos em Inglebury quando estou fora, e quando já sonhei com meus amigos em particular, então começo a sonhar com o senhor e a Sra. Perry. É estranho. No entanto, observou seu pai, que você tenha tido um sonho tão regular e encadeado sobre pessoas das quais não era muito provável que você estivesse pensando em Enscombe. Perry arrumando sua carruagem, e sua esposa persuadindo-a isso, por preocupação com sua saúde. Exatamente o que vai acontecer, disso não duvido, algum dia ou outro, apenas um pouco prematuro. Que há de probabilidade às vezes percorre um sonho, e em outros momentos, que monte de absurdos ele é. Bem, Frank, seu sonho certamente mostra que Inglebury está em seus pensamentos quando você está ausente. Emma, você é uma grande sonhadora, eu acho. Emma estava fora de alcance auditivo. Ela havia se apressado à frente de seus convidados para preparar seu pai para a chegada deles, e estava além do alcance da dica do Sr. Weston. Porque, para falar a verdade, exclamou Miss Bates, que vinha tentando em vão ser ouvida nos últimos 2 minutos. Se eu devo falar sobre este assunto, não se pode negar que o Sr. Frank Churchill poderia ter. Não quero dizer que ele não sonhou com isso. Tenho certeza de que às vezes tem os sonhos mais estranhos do mundo, mas se me perguntarem sobre isso, devo reconhecer que havia tal ideia na primavera passada, pois a própria Sra. Perry mencionou isso à minha mãe. E os Colles sabiam disso, tanto quanto nós, mas era um segredo absoluto, conhecido por mais ninguém, e pensado apenas por uns 3 dias. A Sra. Perry estava muito ansiosa para que ele tivesse uma carruagem, e veio até minha mãe muito animada uma manhã porque achava que tinha conseguido. Jane, você não se lembra de vovó nos contar isso quando chegamos em casa? Esqueci para onde estávamos indo, muito provavelmente para Randalls. Sim, acho que era para Randalls. A Sra. Perry sempre foi particularmente afeiçoada à minha mãe de fato, não sei quem não é, e ela havia mencionado isso a ela em confiança. Não tinha objeção de que ela nos contasse. É claro, mas não era para ir além disso. Desde aquele dia até hoje, nunca mencionei isso a uma alma que eu conheça. Ao mesmo tempo, não posso garantir positivamente que nunca tenha dado uma dica, porque sei que às vezes solto uma coisa antes de perceber. Sou falante,
Sabe, sou meio falante, e de vez em quando deixei escapar algo que não deveria. Não sou como Jane, gostaria de ser. Posso garantir que ela nunca traiu o menor segredo do mundo. Onde ela está? Oh, bem atrás. Lembre-se perfeitamente da vinda da Sra. Perry. Sonho realmente extraordinário. Eles estavam entrando no salão. Os olhos do Sr. Knightley haviam precedido os de Miss Bates em um olhar para Jane. Do rosto de Frank Churchill, onde ele achava ver uma confusão contida ou afastada com um riso, ele se voltou involuntariamente para o dela, mas ela realmente estava atrás, ocupada com seu chale. O Sr. Weston havia entrado. Os outros dois cavalheiros esperavam na porta para deixá-la passar. O Sr. Knightley suspeitou, em Frank Churchill, da determinação de capturar seu olhar e ele parecia observá-la atentamente em vão. No entanto, se fosse assim, Jane passou entre eles para o salão, sem olhar para nenhum dos dois. Não havia tempo para mais comentários ou explicações. O sonho precisava ser supotado, e o Sr. Knightley tinha que ocupar seu lugar com os outros ao redor da grande mesa moderna e circular que Emma havia colocado em Hartfield, e que somente Emma poderia ter conseguido colocar ali e convencer seu pai a usar, em vez da pequena mesa Pembroke, sobre a qual duas de suas refeições diárias haviam sido apertadas por 40 anos. O chá transcorreu agradavelmente, e ninguém parecia com pressa de se levantar. Senhorita Woodhouse, disse Frank Churchill, após examinar uma mesa atrás dele, que conseguia alcançar sentado. Seus sobrinhos já retiraram seus alfabetos, sua caixa de letras. Costumava ficar aqui. Onde está? Esta é uma espécie de noite monótona, que deveria ser tratada mais como inverno do que verão. Nos divertimos muito com essas letras numa manhã. Quero desafiar você de novo. Emma ficou satisfeita com a ideia, e retirando a caixinha, a mesa rapidamente se encheu de alfabeto, que ninguém parecia tão inclinado a usar quanto eles próprios. Estavam formando palavras rapidamente um para o outro, ou para qualquer outra pessoa que ficasse intrigada. A tranquilidade do jogo tornava particularmente apropriado para o Sr. Woodhouse, que muitas vezes se sentirá desconfortável com o tipo mais animado que o Sr. Weston ocasionalmente introduzira, e que agora se sentava felizmente ocupado em lamentar, com uma melancolia terna, a partida dos pobrezinhos meninos, ou em apontar com carinho, ao pegar qualquer letra perdida próxima a ele, quão lindamente Emma havia escrito. Frank Churchill colocou uma palavra diante de Miss Fairfax. Ela lançou um leve olhar ao redor da mesa e se dedicou à palavra. Frank estava ao lado de Emma, Jane enfrentando-os, e o Sr. Knightley posicionado de forma a vê-los todos, e seu objetivo era observar o máximo possível, com a mínima aparente atenção. A palavra foi descoberta, com um sorriso tímido, afastada. Se a intenção era misturá-la imediatamente com as outras e escondê-la da vista, ela deveria ter olhado para a mesa em vez de olhar apenas para o lado, pois não fora misturada. E Harriet, ansiosa por cada palavra nova e não encontrando nenhuma, imediatamente a pegou e começou o trabalho. Ela estava sentada perto do Sr. Knightley e voltou-se para ele em busca de ajuda. A palavra era erro, e enquanto Harriet a proclamava com exultação, havia um rubor na face de Jane que lhe dava um significado não aparente de outra forma. Mr. Knightley associou isso ao sonho, mas como tudo aquilo poderia ser, estava além de sua compreensão. Como a delicadeza, a discrição de sua favorita poderia ter estado tão adormecida. Ele temeu que houvesse algum envolvimento decidido. A desonestidade e o trato duplo pareciam encontrá-lo a cada passo. Essas cartas não eram senão um veículo para galanteria e trapaça. Era uma brincadeira de criança, escolhida para ocultar um jogo mais profundo por parte de Frank Churchill. Com grande indignação, ele continuou a observá-lo, com grande alarme e desconfiança. Também observou seus dois companheiros seguros. Ele viu uma palavra curta preparada para Emma, e dada a ela com um olhar astuto e recatado. Ele viu que Emma logo a entendeu, e achou isso muito divertido, embora fosse algo que ela julgava adequado aparentar censurar, pois ela disse, besteira, que vergonha. Ele ouviu Frank Churchill dizer em seguida, olhando para Jane, vou dar para ela devo. E ouviu claramente Emma se opor com um entusiasmo risonho. Não, não, você não deve. Realmente, você não deve. No entanto, estava feito. Este jovem galante, que parecia amar sem sentir e se recomendar sem bajulação, entregou diretamente a palavra à senhorita Fairfax, com um grau particular de educação serena. Imploro que ela a estudasse. A curiosidade excessiva do Sr. Knightley para saber qual poderia ser essa palavra fez com que ele aproveitasse todos os momentos possíveis para lançar o olhar sobre ela, e não demorou para que visse que era Dickson. A percepção de Jane Fairfax parecia acompanhar a dele. Sua compreensão certamente correspondia mais ao significado oculto, à inteligência superior, dessas 5 letras dispostas assim. Ela estava evidentemente descontente, levantou os olhos e, ao perceber que estava sendo observada, corou mais profundamente do que ele jamais a tinha visto,
e dizendo apenas, eu não sabia que nomes próprios eram permitidos, afastou as cartas com um espírito até mesmo irritado, e parecia determinada a não se envolver com nenhuma outra palavra que pudesse ser oferecida. Seu rosto se desviou daqueles que haviam feito o ataque e se voltou para sua tia. Sim, muito verdade, meu querido, exclamou este último. Embora Jane não tivesse dito uma palavra, eu ia justamente dizer a mesma coisa. Realmente é hora de irmos, a noite está caindo, e a vovó vai nos procurar. Meu querido senhor, você é demasiado gentil. Realmente precisamos desejar-lhe boa noite. A atenção de Jane ao se mover provou que ela estava tão pronta quanto sua tia havia presumido. Ela se levantou imediatamente, querendo se afastar da mesa, mas tantos também estavam se movendo que ela não conseguiu sair. E o Sr. Knightley achou que viu outra coleção de cartas sendo ansiosamente empurrada em sua direção, e resolutamente afastada por ela sem ter sido examinada. Depois, ela procurava seu chale e Frank Chatio também estava procurando. Estava anoitecendo, e a sala estava em confusão. E como eles se separaram, o Sr. Knightley não pôde dizer. Ele permaneceu em Hartfield depois de todos os outros, seus pensamentos cheios do que tinha visto, tão cheios, que quando as velas vieram para auxiliar suas observações, ele devia sim, ele certamente devia, como amigo, um amigo ansioso dar a Emma algum indício, fazer-lhe alguma pergunta. Ele não podia vê-la em uma situação de tamanho perigo sem tentar preservá-la. Era seu dever. Rogo-lhe, Emma, disse ele. Posso perguntar qual foi o grande divertimento, o pungente tormento da última palavra que lhe foi dada a você e à senhorita Fairfax? Eu vi a palavra, e estou curioso para saber como ela pôde ser tão divertida para uma, e tão angustiante para outra. Emma estava extremamente confusa. Ela não conseguia suportar dar a ele a verdadeira explicação, embora suas suspeitas de modo algum tivessem sido dissipadas. Ela estava realmente envergonhada de tê-las compartilhado alguma vez. Ah, ela exclamou, evidentemente constrangida. Não significava nada, apenas uma brincadeira entre nós. A brincadeira, respondeu ele com gravidade, parecia limitada a você e ao Sr. Chatio. Ele esperava que ela falasse novamente, mas ela não falou. Preferia se ocupar com qualquer coisa a falar. Ele ficou sentado por um momento em dúvida. Uma variedade de males passou por sua mente. Interferência inútil. A confusão de Emma, e a intimidade reconhecida, pareciam declarar seu afeto comprometido. Ainda assim, ele falaria. Devia isso a ela. Arriscar qualquer coisa que pudesse estar envolvida em uma interferência indesejada, em vez de seu bem-estar, enfrentar qualquer coisa, em vez da lembrança de negligência em tal causa. Minha querida Emma, disse ele por fim, com afetuosa seriedade, você acha que entende perfeitamente o grau de conhecimento entre o cavalheiro e a dama de que temos falado? Entre o Sr. Frank Chatio e a senhorita Fairfax? Oh, sim, perfeitamente. Por que você duvida disso? Você nunca teve alguma vez motivo para pensar que ele a admirava, ou que ela o admirava? Nunca, nunca. Ela exclamou com um entusiasmo muito aberto. Nunca, nem por uma fração de segundo. Essa ideia passou pela minha cabeça. E como isso poderia ter vindo ao seu? Recentemente imaginei que vi sinais de afeto entre eles, certos olhares expressivos, que eu não acreditava que fossem destinados a ser públicos. Oh, você me diverte excessivamente. Fico encantado em perceber que você pode se permitir deixar sua imaginação vagar, mas não vai dar. Lamento muito interromper seu primeiro ensaio, mas realmente não vai dar. Não há admiração entre eles, eu lhe asseguro. E as aparências que chamaram sua atenção surgiram de algumas circunstâncias peculiares, sentimentos de uma natureza totalmente diferente. É impossível explicar exatamente, há muita bobagem nisso, mas a parte que pode ser comunicada, que faz sentido, é que eles estão tão afastados de qualquer apego ou admiração um pelo outro quanto dois seres podem estar no mundo. Isto é, presumo que seja assim da parte dela, e posso garantir que é assim da parte dele. Posso garantir a indiferença do cavalheiro. Ela falou com uma confiança que o deixou atônito, com uma satisfação que o silenciou. Sr. Knightley. Ela estava de bom humor e teria prolongado a conversa, querendo ouvir os detalhes de suas suspeitas, cada olhar descrito, e todos os onde, como de uma circunstância que a divertia muito, mas sua alegria não encontrou eco na dele. Ele percebeu que não poderia ser útil, e seus sentimentos estavam demasiado irritados para conversar, para não se irritar a ponto de pegar uma febre absoluta, com o fogo que os hábitos delicados do Sr. Vaudois exigiam quase todas as noites ao longo do ano.
Ele logo depois se despediu apressadamente e caminhou de volta para a frescura e solidão de Dom Elwab. Capítulo 6. Depois de terem sido por muito tempo alimentados com esperanças de uma visita rápida do Sr. e da Sra. Suckling, o mundo de Guguri teve que suportar a humilhação de ouvir que eles não poderiam vir de jeito nenhum até o outono. Nenhuma importação de novidades poderia enriquecer suas reservas intelectuais no momento. No intercâmbio diário de notícias, deveriam mais uma vez se restringir aos outros tópicos com os quais, por um tempo, a vinda dos Sucklings havia sido associada, como as últimas notícias sobre a Sra. Churchill, cuja saúde parecia a cada dia fornecer um relatório diferente, e a situação da Sra. Weston, cuja felicidade esperava-se que pudesse eventualmente ser aumentada pela chegada de um filho, assim como a de todos os seus vizinhos era pelo seu iminente nascimento. A Sra. Elton estava muito desapontada. Era o adiamento de um grande prazer e de muita exibição. Suas apresentações e recomendações teriam de esperar, e toda a festa planejada permaneceria apenas em conversas. Foi o que ela pensou a princípio, mas um pouco de reflexão a convenceu de que nem tudo precisava ser adiado. Porque eles não poderiam explorar Box Hill, mesmo que os Sucklings não fossem. Poderiam ir lá novamente com eles no outono. Ficou decidido que eles iriam a Box Hill. O fato de haver tal festa já era amplamente conhecido há muito tempo, havia até inspirado a ideia de outra. Emma nunca tinha ido a Box Hill, ela queria ver o que todos achavam tão digno de ser visto, e ela e o Sr. Weston haviam concordado em escolher uma manhã bonita e lá ir de carruagem. Apenas mais 2 ou 3 dos escolhidos seriam admitidos para se juntar a eles, e isso deveria ser feito de maneira tranquila, discreta e elegante, infinitamente superior à agitação e preparação, ao comer e beber regulares e ao desfile de piquenique dos Elton e dos Suckling. Isso estava tão claramente entendido entre eles, que Emma não pôde deixar de sentir certa surpresa e um pequeno desagrado ao ouvir do Sr. Weston que ele havia proposto à Sra. Elton, como seu irmão e irmã haviam falhado, que as duas partes se unissem e fossem juntas, e que, como a Sra. Elton tinha aceitado prontamente, assim seria, se ela não tivesse objeção. Agora, como sua objeção não era nada além de sua grande antipatia por Mr. Elton, da qual o Sr. Weston já devia estar perfeitamente ciente, não valia a pena trazê-la à tona novamente e isso não poderia ser feito sem uma repreensão a ele, o que causaria dor à sua esposa, e ela se viu, portanto, obrigada a consentir com um arranjo que ela teria feito de tudo para evitar, um arranjo que provavelmente a exporia até a degradação de ser dita parte do grupo de Mr. Elton. Todos os seus sentimentos foram ofendidos, e a tolerância de sua submissão exterior deixou um pesado saldo de severidade secreta em suas reflexões sobre a boa vontade inexoravelmente difícil de lidar do temperamento do Sr. Weston. Fico feliz que aprove o que fiz, disse ele muito confortavelmente, mas achei que aprovaria. Esquemas como estes não valem nada sem número. Nunca se pode ter um grupo grande demais. Um grupo grande garante sua própria diversão, e ela é uma mulher de bom coração, afinal, não se poderia deixá-la de fora. Emma não negou nada disso em voz alta, e não concordou com nada disso em particular. Já era meados de junho, e o tempo estava bom, e Mr. Elton estava ficando impaciente para marcar o dia e acertar com Mr. Weston sobre tortas de pombo e cordeiro frio, quando um cavalo aleijado da carruagem colocou tudo em grande incerteza. Podiam ser semanas, podiam ser apenas alguns dias antes que o cavalo pudesse ser usado, mas nenhuma preparação podia ser tentada, e tudo era uma melancólica estagnação. Os recursos de Mr. Elton eram inadequados para um contratempo desses. Não é isso extremamente irritante, Knightley? Ela exclamou. Em um tempo tão bom para explorar, esses atrasos e desapontamentos são completamente odiosos. O que devemos fazer? O ano vai passar assim, e nada será feito. Nesta época do ano passado, asseguro-lhe, já tínhamos feito um delicioso passeio exploratório de Maple Grove até Kings Weston. É melhor você explorar Dowell, respondeu o Sr. Knightley. Isso pode ser feito sem cavalo. Venha, e coma meus morangos. Eles estão amadurecendo rapidamente. Se o Sr. Knightley não começa-se seriamente, era obrigado a continuar assim, pois sua proposta foi recebida com entusiasmo, e eu adoraria. De todas as coisas, não era mais evidente nas palavras do que na atitude. Donwell era famoso por suas plantações de morangos, o que parecia um argumento a favor do convite, mas nenhum argumento era necessário. Canteiros de repolho teriam sido suficientes para atrair a dama, que só queria ir a algum lugar. Ela prometeu a ele repetidamente que iria muito mais vezes do que ele duvidava e ficou extremamente satisfeita com tal prova de intimidade, tal elogio distinto como ela escolheu considerar. Você pode contar comigo, disse ela. Certamente irei. Escolha o dia, e eu irei. Você permitirá que eu traga Jane Fairfax? Não posso escolher um dia, disse ele.
até que eu tenha falado com algumas outras pessoas que gostaria que você conhecesse. Oh, deixe tudo isso comigo. Só me dê carta branca. Sou madame patrocinadora. Você sabe, é minha festa. Trarei amigos comigo. Espero que você traga Elton, disse ele. Mas não vou te incomodar pedindo que faça outros convites. Oh, agora você está parecendo muito astuto. Mas considere, você não precisa ter medo de me delegar poder. Não sou uma jovem à espera de um casamento. Mulheres casadas, você sabe, podem ser autorizadas com segurança. É minha festa. Deixe tudo comigo. Eu convidarei seus convidados. Não. Ele respondeu calmamente, há apenas uma mulher casada no mundo a quem eu possa permitir convidar os hóspedes que quiser para Donwell. E essa é a Sra. Weston, suponho, interrompeu a Sra. Elton, um tanto desapontada. Não a Sra. Knightley, e enquanto ela não estiver presente, cuidarei desses assuntos eu mesmo. Ah, você é uma criatura estranha, ela exclamou, satisfeita por não haver ninguém preferido a si mesma. Você é um humorista. E pode dizer o que quiser. Um verdadeiro humorista. Bem, levarei Jane comigo, Jane e sua tia. O resto deixo para você. Não tenho nenhuma objeção em encontrar a família Arfield. Não hesite. Sei que você é apegado a eles. Com certeza você os encontrará, se eu puder persuadir. E passarei na casa da senhorita Bates no caminho de volta para casa. Isso é completamente desnecessário. Eu vejo Jane todos os dias, mas como você preferir. Vai ser um esquema matinal, sabe, Knightley, algo bem simples. Vou usar um chapéu grande e levar uma das minhas cestas pequenas penduradas no braço. Aqui, provavelmente esta cesta com fita rosa. Nada pode ser mais simples, entende? E Jane terá outra igual. Não haverá formalidade nem pompa, uma espécie de festa cigana. Vamos passear pelos seus jardins, colher os morangos nós mesmas e sentar sob as árvores. E tudo o que você quiser providenciar. Será tudo ao ar livre e uma mesa posta à sombra. Sabe, tudo o mais natural e simples possível. Não é essa a sua ideia? Não exatamente. Minha ideia de simplicidade e naturalidade será ter a mesa posta na sala de jantar. A natureza e a simplicidade de cavalheiros e damas, com seus empregados e móveis, acredito que são melhor apreciadas durante as refeições dentro de casa. Quando você se cansar de comer morangos no jardim, haverá carne fria na casa. Bem como você preferir, apenas não faça um grande alvoroço. E, aliás, posso eu ou minha governanta ser úteis com nossa opinião? Por favor, seja sincero, Knightley. Se você quiser que eu fale com a Sra. Odis, ou que inspecione qualquer coisa, não tenho a menor vontade disso, obrigada. Bem mais se surgirem dificuldades, minha governanta é extremamente competente. Eu responderei por isso, que a minha acha-se tão esperta quanto possível, e desprezarei a ajuda de qualquer um. Eu queria que tivéssemos um burro. A ideia seria todos nós virmos montados em burros, Jane, Miss Bates e eu e meu caro esposo caminhando ao lado. Eu realmente preciso falar com ele sobre comprar um burro. Na vida no campo, eu concebo que seja uma espécie de necessidade, pois, por mais recursos que uma mulher tenha, não é possível que ela fique sempre presa em casa. E longas caminhadas, você sabe, no verão a poeira, e no inverno a lama. Você não encontrará nenhum dos dois, entre Donwell e Igbury. Donwell Lane nunca está empoeirada, e agora está perfeitamente seca. Venha a cavalo de qualquer forma. Se preferir, você pode pedir emprestado da Sra. Collie. Eu gostaria que tudo fosse o mais ao seu gosto possível. Disso tenho certeza. De fato, faço-lhe justiça, meu bom amigo. Sob esse tipo peculiar de jeito seco e direto, sei que você tem o coração mais caloroso. Como digo ao senhor, você é um verdadeiro humorista. Sim, acredite em mim, Knightley. Estou completamente consciente da sua atenção para comigo em todo este plano. Você acertou exatamente naquilo que me agrada. O Sr. Knightley tinha outro motivo para evitar uma mesa à sombra. Ele desejava persuadir o Sr. Voldose, assim como Emma, a se juntar à festa, e ele sabia que ter qualquer um deles sentado ao ar livre para comer inevitavelmente o deixaria doente. O Sr. Voldose não poderia, sob o pretexto aparente de um passeio matinal e de 1 hora ou 2 passadas em Donwell, ser tentado a se aventurar em sua própria desgraça. Ele foi convidado de boa fé, nenhum horror oculto viria repreendê-lo por sua credulidade fácil. Ele consentiu. Não estava em Donwell há 2 anos. Alguma manhã muito bonita, ele, Emma e Harriet poderiam ir muito bem, e ele poderia ficar sentado com a Sra. Weston, enquanto as queridas meninas caminhavam pelos jardins. Ele não supunha que estivessem molhadas agora, no meio do dia. Gostaria imensamente de ver a velha casa novamente, e ficaria muito feliz em encontrar o Sr. e a Sra. Elton, e qualquer outro de seus vizinhos. Ele não via nenhuma objeção de forma alguma a ele,
a Emma e a Harriet irem lá numa manhã muito bonita. Achou muito bem pensado da parte do Sr. Knightley convidá-los, muito gentil e sensato, muito mais inteligente do que sair para jantar. Ele não gostava de sair para jantar. O Sr. Knightley teve sorte com a pronta concordância de todos. O convite foi tão bem recebido em todos os lugares, que parecia que, como a Sra. Elton, todos estavam tomando o plano como um convite particular a si mesmos, e Emma e Harriet professaram grandes expectativas de prazer com isso. E o Sr. Weston, sem ser perguntado, prometeu trazer Frank para se juntar a eles, se possível, uma prova de aprovação e gratidão que poderia ter sido dispensada. O Sr. Knightley então se viu obrigado a dizer que ficaria feliz em vê-lo, e o Sr. Weston se comprometeu a não perder tempo em escrever, e a não poupar argumentos para convencê-lo a vir. Enquanto isso, o cavalo aleijado se recuperou tão rapidamente que o passeio para Box Hill voltou a ser considerado com entusiasmo. E por fim, Donwell ficou marcado para um dia, e Box Hill para o seguinte, e o tempo parecia exatamente apropriado. Sob um sol brilhante do meio-dia, quase no solstício de verão, o Sr. Vogelzy foi transportado com segurança em sua carruagem, com uma janela aberta, para participar dessa festa ao ar livre, e em um dos quartos mais confortáveis da abadia, especialmente preparado para ele com uma lareira acesa durante toda a manhã. Ele foi felizmente acomodado, completamente à vontade, pronto para conversar com prazer sobre o que havia sido realizado e aconselhar todos a virem se sentar, sem se exporem ao calor. A Sra. Weston, que parecia ter caminhado até ali de propósito para se cansar e ficar sentado o tempo todo com ele, permaneceu, quando todos os outros foram convidados ou persuadidos a sair, sua paciente ouvinte e compreensiva. Fazia tanto tempo desde que Emma estivera na abadia que, assim que se certificou do conforto do pai, ficou feliz em deixá-lo e olhar ao redor, ansiosa para refrescar e corrigir sua memória com uma observação mais detalhada, uma compreensão mais exata de uma casa e terrenos que sempre seriam tão interessantes para ela e toda a sua família. Ela sentiu todo o sincero orgulho e complacência que sua aliança com o proprietário atual e futuro poderia justamente justificar, enquanto observava o tamanho e estilo respeitáveis do edifício, sua localização adequada, agradável e característica, baixa e abriga de seus amplos jardins se estendendo até os prados banhados por um riacho, do qual a abadia, com todo o antigo descaso pela paisagem, mal tinha vista, e sua abundância de árvores em fileiras e avenidas, que nem moda nem extravagância haviam removido. A casa era maior que Hatfield, e totalmente diferente, ocupando uma boa parte do terreno, desencontrada e irregular, com muitos cômodos confortáveis e um ou dois elegantes. Era exatamente como deveria ser, e parecia o que era, e Emma sentiu um respeito crescente por isso, como a residência de uma família de verdadeira gentileza, sem manchas no sangue ou na compreensão. John Knightley tinha alguns defeitos de temperamento, mas Isabella se havia comportado de maneira irrepreensível. Ela não havia dado a eles homens, nem nomes, nem lugares que pudessem causar vergonha. Esses eram sentimentos agradáveis, e ela caminhava por ali e se entregava a eles até que fosse necessário fazer como os outros, e se reunia em volta dos canteiros de morango. Todo o grupo estava reunido, exceto Frank Churchill, que era esperado a qualquer momento de Richmond, e a Sra. Elton, com todo o seu aparato de felicidade, seu grande chapéu e sua cesta, estava muito pronta para liderar o caminho na coleta, aceitação ou conversa morango. E apenas morango podiam agora ser pensados ou falados. A melhor fruta da Inglaterra, o favorito de todos, sempre saudável. Esses são os melhores canteiros e os melhores tipos, deliciosos de colher por si mesmo, a única maneira de realmente apreciá-los. De manhã é decididamente o melhor horário, nunca cansado, todos os tipos são bons, Old Boy infinitamente superior sem comparação, os outros mal são comestíveis, Old Boys muito raros, Chile preferido, madeira branca com o melhor sabor de todos, preço dos morangos em Londres, abundância ao redor de Bristol, Maple Grove, cultivo canteiro. Quando devem ser renovados jardineiros, pensando de maneira completamente diferente, nenhuma regra geral, os jardineiros nunca devem ser impedidos de seguir seu caminho, frutas deliciosas, apenas muito ricas para comer em grande quantidade, inferiores às cerejas e groselhas, mais refrescantes. Única objeção em colher morangos, ter que se curvar, sol escaldante, cansado até a morte, não aguentava mais, precisava ir sentar-se à sombra. Assim, por meia hora, foi a conversa interrompida apenas uma vez pela Sra. Weston, que saiu, preocupada com seu genro, para perguntar se ele já havia chegado, e ela estava um pouco inquieta. Ela tinha alguns receios quanto ao cavalo dele. Foram encontrados lugares razoavelmente à sombra, e agora Emma foi obrigada a ouvir sobre o que Mr. Elton e Jane Fairfax estavam falando. Tratava-se de uma situação,
uma situação extremamente desejável. Mr. Zelton havia recebido notícia dela naquela manhã e estava em êxtase. Não era com Mr. Suckling, não era com Mr. Spragg, mas, em felicidade e esplendor, só ficava atrás delas, era com um primo de Mr. Spragg, uma conhecida de Mr. Suckling, uma dama conhecida em Maple Grove, deliciosa, encantadora, superior, primeiros ciclos, esferas, linhas, classificações, tudo, e Mr. Zelton estava ansiosa para que a proposta fosse aceita imediatamente. De seu lado, tudo era calor, energia e triunfo, e ela se recusava categoricamente a aceitar o pessimismo de sua amiga, embora a senhorita Fairfax continuasse a garantir que, por enquanto, não se envolveria em nada, repetindo os mesmos motivos que já haviam sido ouvidos antes. Ainda assim, a senhora Elton insiste em ser autorizada a escrever um consentimento pelo correio do dia seguinte. Como Jane conseguia suportar tudo aquilo? Era algo surpreendente para Emma. Ela realmente parecia irritada. Falava de forma incisiva e, finalmente, com uma decisão de ação incomum nela, propôs uma mudança de cenário. Eles não deveriam caminhar. O Sr. Knightley não iria lhes mostrar os jardins, todos os jardins. Ela queria ver toda a extensão. A pertinácia de sua amiga parecia mais do que ela podia suportar. Estava quente, e depois de caminhar algum tempo pelos jardins de maneira dispersa, mal se viam três juntos. Eles foram seguindo-se insensivelmente até a deliciosa sombra de uma ampla e curta alameda de limoeiro, que, estendendo-se além do jardim a uma distância igual do rio, parecia o final dos terrenos de lazer. Não levava a lugar nenhum, nada além de uma vista no final sobre um baixo muro de pedra com pilares altos, que pareciam ter sido concebido, em sua construção, para dar aparência de uma aproximação à casa, que nunca existiu ali. Discutível, no entanto, como poderia ser o gosto de tal término? Era, por si só, um passeio encantador, e a vista que o encerrava extremamente bonita. A considerável inclinação, quase ao pé da qual a abadia se erguia, adquiria gradualmente uma forma mais íngreme além de seus terrenos, e a meia milha de distância havia um barranco de grande abruptidade e grandeza, bem coberto de árvores, e ao pé desse barranco, bem localizado e abrigado, erguia-se a fazenda do moinho da abadia, com prados à frente e o rio desenhando uma curva fechada e bonita ao seu redor. Era uma visão doce e agradável aos olhos e à mente. Verdejante inglesa, cultura inglesa, conforto inglês, vistos sob um sol brilhante, sem serem opressivos. Nesta caminhada, Emma e o Sr. Weston encontraram todos os outros reunidos, e a este cenário, ela imediatamente percebeu o Sr. Knightley e Harriet distintos do resto, conduzindo o caminho silenciosamente. Sr. Knightley e Harriet, era um tete-a-tete estranho, mas ela ficou feliz em vê-lo. Houve um tempo em que ele a teria desprezado como companhia e se afastado dela sem cerimônia. Agora pareciam em uma conversa agradável. Também houve um tempo em que Emma teria se entristecido ao ver Harriet em um lugar tão favorável para a Benmill Farm, mas agora ela não temia isso. Podia ser observada com segurança, com todos os seus apêndices de prosperidade e beleza, seus pastos ricos, rebanhos espalhados, pomar em flor e uma leve coluna de fumaça subindo. Ela os alcançou junto ao muro, e os encontrou mais envolvidos em conversa do que em observar ao redor. Ele estava dando a Harriet informações sobre modos de agricultura, etc., e Emma recebeu um sorriso que parecia dizer: essas são minhas próprias preocupações. Tenho o direito de falar sobre tais assuntos, sem ser suspeita de introduzir Robert Martin. Ela não o suspeitava. Era uma história antiga demais. Robert Martin provavelmente havia deixado de pensar em Harriet. Deram alguns passos juntos pelo caminho. A sombra era muito agradável, e Emma achou que aquela era a parte mais prazerosa do dia. O próximo deslocamento foi para casa. Todos deveriam entrar e comer, e todos estavam sentados e ocupados. E ainda assim Frank Churchill não aparecia. Mr. Weston olhava e olhava em vão. O pai dele não admitia estar preocupado e ria de seus medos, mas ela não conseguia se livrar do desejo de que ele se livrasse de sua égua preta. Ele havia se expressado sobre a vinda com mais certeza do que o comum. Sua tia estava tão melhor que não tinha dúvida de conseguir ir até eles. No entanto, o estado da Mrs. Churchill, como muitos estavam prontos para lembrá-la, era passível de variações tão súbitas que poderiam frustrar seu sobrinho mesmo sob a mais razoável expectativa, e Mrs. Weston finalmente foi persuadida a acreditar, ou a dizer, que devia ser algum ataque da Mrs. Churchill que o impedia de vir. Emma olhou para Harriet enquanto o ponto estava sendo considerado. Ela se comportou muito bem e não revelou nenhuma emoção. O repasto frio havia terminado, e o grupo iria sair mais uma vez para ver o que ainda não havia sido visto. Os antigos tanques de peixes da abadia, talvez chegassem até o trevo, que seria começado a cotar no dia seguinte, ou, ao menos, tivessem o prazer de sentir calor e depois refrescar-se novamente. O Sr. Voldiouse,
que já havia feito seu pequeno passeio pela parte mais alta dos jardins, onde nem mesmo ele imaginava que houvesse umidade vinda do rio, não se mexeu mais, e sua filha decidiu permanecer com ele, para que a senhora Weston pudesse ser persuadida por seu marido a se exercitar e desfrutar da variedade que parecia necessária ao seu espírito. O Sr. Knightley havia feito tudo ao seu alcance para o entretenimento do Sr. Woodhouse. Livros de gravuras, gavetas de medalhas, camafeus, corais, conchas e todas as outras coleções da família em seus armários haviam sido preparadas para seu velho amigo, para passar a manhã. E a gentileza havia dado perfeitamente certo. O Sr. Woodhouse tinha se divertido imensamente. A Sra. Weston estava mostrando tudo a ele, e agora ele mostraria tudo a Emma, afortunado por não ter outra semelhança com uma criança, senão uma total falta de gosto pelo que via, pois era lento, constante e metódico. Antes que essa segunda revisão tivesse começado, no entanto, Emma entrou no hall para desfrutar de alguns momentos de observação livre da entrada e do terreno da casa, e mal estava lá, quando Jane Fairfax apareceu, vindo rapidamente do jardim, com um olhar de fuga. Não esperando encontrar a senhorita Woodhouse tão cedo, houve um sobressalto no início, mas a senhorita Woodhouse era exatamente a pessoa que ela procurava. Será tão gentil, disse ela, quando eu senti falta, a ponto de dizer que estou indo para casa. Estou indo agora mesmo, e minha tia não sabe o quão tarde é, nem há quanto tempo estivemos ausentes, mas tenho certeza de que seremos queridos. E estou determinada a ir direto. Não disse nada sobre isso a ninguém, só seria causar problemas e sofrimento. Alguns foram para os lagos, e outros para o caminho do limão, até que todos cheguem. Não sentirei falta, e quando isso acontecer, terá a bondade de dizer que eu me fui. Certamente, se quiser, mas você não vai caminhar até Egbury sozinho. Sim, o que deveria me machucar, eu ando rápido. Estarei em casa em 20 minutos, mas é muito longe. Realmente, para se caminhar sozinha. Que o servo do meu pai vá com você. Deixe-me chamar a carruagem. Ela pode estar aqui em 5 minutos. Obrigada. Obrigada, mas de jeito nenhum. Prefiro andar a pé, e eu ter medo de andar sozinha eu. Que tão em breve posso ter que proteger outro. Ela falou com grande agitação, e Emma respondeu muito sensivelmente. Isso não pode ser razão para que você se exponha ao perigo agora. Eu devo chamar a carruagem. Até mesmo o calor seria perigoso. Você já está cansada. Estou, respondeu ela, estou fatigada, mas não é o tipo de cansaço, uma caminhada rápida me refrescará. Senhorita Woodhouse, todos nós sabemos, às vezes, o que é estar desgastado de espírito. Os meus, confesso, estão exaustos. A maior gentileza que você pode me mostrar será me deixar decidir por mim mesma, e apenas dizer que fui embora quando for necessário. Emma não tinha outra palavra para contra-argumentar. Ela percebeu tudo, e compreendendo seus sentimentos, incentivou-a a sair da casa imediatamente, e a acompanhou em segurança com o zelo de uma amiga. Seu olhar de despedida foi agradecido, e suas palavras de despedida, senhorita Woodhouse, o conforto de estar, às vezes, sozinha, pareciam explodir de um coração sobrecarregado, e descrever um pouco da contínua resistência que ela precisava praticar, mesmo em relação a alguns daqueles que mais a amavam. Que lar, de fato, que tia, disse Emma, enquanto voltava para o hall novamente. Sinto muito por você, e quanto mais sensibilidade você demonstrar diante de seus horrores justos, mais eu vou gostar de você. Jane não tinha se ausentado por mais de 15 minutos, e eles tinham conseguido apenas algumas vistas da Praça de São Marco, em Veneza, quando Frank Churchill entrou na sala. Emma não estava pensando nele. Ela havia esquecido de pensar nele, mas ficou muito feliz em vê-lo. A senhora Weston ficaria tranquila. A égua preta era inocente. Estavam certos aqueles que haviam indicado a Sra. Churchill como a causa. Ele havia sido retido por um aumento temporário da doença dela, uma crise nervosa, que durou algumas horas, e ele havia desistido completamente de qualquer ideia de vir, até muito tarde, e se soubesse o quão quente seria o passeio, e o quão tarde chegaria, com toda a sua pressa, acreditava que nem teria vindo. O calor era excessivo. Ele nunca tinha sofrido algo parecido, quase desejava ter ficado em casa, nada o matava como o calor, ele podia suportar qualquer grau de frio, etc. Mas o calor era intolerável, e ele se sentou, na maior distância possível dos restos tenues da lareira do Sr. Woodhouse, parecendo muito deplorável. Você logo vai se sentir mais fresco se ficar parado, disse Emma. Assim que eu me refrescar, voltarei de novo. Eu poderia muito mal ser dispensado, mas tanto se fez sobre a minha vinda. Imagino que todos vocês também irão em breve. O grupo todo se desmanchando. Encontrei-um enquanto vinha à loucura em um clima desses. Pura loucura. Emma ouviu,
Olhou e logo percebeu que o estado de Frank Churchill poderia ser melhor definido pela expressiva expressão de estar mal-humorado. Algumas pessoas ficavam sempre irritadas quando estavam com calor. Esse poderia ser o seu temperamento. E como ela sabia que comer e beber frequentemente curava tais queixas ocasionais, recomendou que ele tomasse algum refresco. Ele encontraria abundância de tudo na sala de jantar, e ela, de maneira humana, apontou a porta. Não, ele não deveria comer. Ele não estava com fome. Isso só o deixaria mais quente. Em 2 minutos, no entanto, ele cedeu a seu próprio favor, e resmungando algo sobre cerveja de abeto, foi embora. Emma voltou toda a sua atenção para o pai, dizendo em segredo: estou feliz por ter parado de me apaixonar por ele. Eu não gostaria de um homem que se incomoda tão facilmente com uma manhã quente. O temperamento doce e tranquilo de Harriet não se importará com isso. Ele tinha ido embora tempo suficiente para fazer uma refeição muito confortável, e voltou ainda melhor tornando-se bastante calmo, com boas maneiras, como ele mesmo capaz de puxar uma cadeira para perto deles, interessar-se pelo que faziam, e lamentar, de maneira razoável, estar tão atrasado. Ele não estava em seu melhor humor, mas parecia tentar melhorá-lo, e por fim, conseguiu falar bobagens de forma muito agradável. Eles estavam olhando vistas da Suíça. Assim que minha tia melhorar, eu irei para o exterior, disse ele. Nunca ficarei tranquilo até ter visto alguns desses lugares. Vocês terão meus esboços, mais cedo ou mais tarde, para olhar, ou minha viagem para ler, ou meu poema. Farei algo para me expor. Isso pode ser, mas não por esboços na Suíça. Você nunca irá para a Suíça. Seu tio e sua tia nunca permitirão que você saia da Inglaterra. Eles podem ser persuadidos a ir também. Um clima quente pode ser recomendado para ela. Tenho mais da metade da expectativa de que todos nós vamos viajar para o exterior. Eu asseguro que tenho. Sinto uma forte convicção, esta manhã, de que em breve estarei no exterior. Eu deveria viajar. Estou cansado de não fazer nada. Quero uma mudança. Estou falando sério, senhorita Voldiouse. Não importa o que seus olhos perspicazes possam imaginar, estou cansado da Inglaterra, e a deixaria amanhã, se pudesse. Você está cansado da prosperidade e da indulgência. Não consegue inventar algumas dificuldades para si mesmo e se contentar em ficar. Estou cansado de prosperidade e indulgência. Você está completamente enganado. Não me considero nem próspero nem mimado. Estou frustrado em tudo que é material. De forma alguma me considero uma pessoa afortunada. Você não está tão miserável assim, porém, como quando chegou. Vá comer e beber um pouco mais, e você ficará muito bem. Mais uma fatia de carne fria, mais um gole de vinho da madeira com água, e você estará quase no mesmo nível que o resto de nós. Não vou me mexer. Vou sentar ao seu lado. Você é meu melhor remédio. Vamos para Box Hill amanhã. Você vai se juntar a nós. Não é a Suíça, mas será algo para um jovem tão necessitado de mudança. Você vai ficar e ir conosco. Não. Certamente não. Vou para casa no frescor da noite. Mas você pode voltar amanhã cedo, na frescura da manhã. Não valerá a pena. Se eu for, ficarei irritado. Então, por favor, fique em Richmond. Mas se eu ficar, ficarei ainda mais irritado. Eu nunca suporto pensar em todos vocês lá sem mim. Essas são dificuldades que você deve resolver por si mesmo. Escolha seu próprio nível de irritação. Não vou insistir mais. O restante do grupo agora estava retornando, e todos logo se reuniram. Alguns sentiram grande alegria ao ver Frank Churchill, outros reagiram de maneira muito serena, mas houve um sofrimento e perturbação geral ao explicar o desaparecimento de Miss Fairfax, que era hora de todos irem. Concluiu o assunto, e com um breve arranjo final para o esquema do dia seguinte, eles se despediram. A pequena inclinação de Frank Churchill em se excluir aumentou tanto, que suas últimas palavras para Emma foram: bem, se você quiser que eu fique e me junte ao grupo, ficarei. Ela sorriu em aceitação, e nada menos que uma convocação de Richmond seria capaz de fazê-lo voltar antes da noite seguinte. Capítulo 7. Eles tiveram um dia muito bom para Box Hill, e todas as outras circunstâncias externas de arranjo, acomodação e pontualidade favorecem um passeio agradável. O Sr. Weston dirigiu tudo, atuando com segurança entre Hartfield e a Vicarage, e todos chegaram no horário certo. Emma e Harriet foram juntas, senhorita Bates e sua sobrinha, com os Elton, os cavaleiros a cavalo. A senhora Weston permaneceu com o Sr. Voldiouse. Só faltava ser feliz quando chegaram lá. Foram percorridas 7 milhas na expectativa de diversão, e todos sentiram uma onda de admiração ao chegar pela primeira vez, mas, no balanço geral do dia, havia uma deficiência. Havia uma languidez, falta de ânimo, falta de união, que não pôde ser superada. Eles se separaram demais em grupo. Os Elton caminharam juntos. O Sr. Knightley ficou responsável pela senhorita Bates e por Jane, e Emma e Harriet ficaram com Frank Churchill. E o Sr. Weston tentou,
em vão, fazê-los se harmonizar melhor. A princípio parecia uma divisão acidental, mas nunca variou de forma significativa. O Sr. e a Sra. Elton, de fato, não mostraram relutância em se misturar e ser o mais agradáveis possível, mas durante as 2 horas inteiras que passaram na colina, parecia haver um princípio de separação entre os outros grupos, forte demais para qualquer bela paisagem, qualquer lanche frio ou qualquer animado Sr. Weston conseguir remover. A princípio, era simplesmente enfadonho para Emma. Ela nunca tinha visto Frank Churchill tão silencioso e estúpido. Não dizia nada que valesse a pena ouvir, olhava sem perceber, admirava sem inteligência e escutava sem saber o que ela dizia. Enquanto ele era tão monótono, não era de se admirar que Harriet também fosse enfadonha, e ambas eram insuportáveis. Quando todos se sentaram, foi melhor para o gosto dela, muito melhor, pois Frank Churchill tornou-se falador e alegre, fazendo dela o seu primeiro objetivo. Toda atenção especial que pudesse ser dada, era dada a ela. Divertir e ser agradável aos seus olhos parecia ser tudo o que ele se importava, e Emma, feliz por se sentir animada, sem se importar em ser elogiada, estava alegre e descontraída também, e lhe deu todo o incentivo amistoso, a permissão para ser galante, que ela já havia dado no primeiro e mais animador período de seu conhecimento, mas que agora, em sua própria avaliação, não significava nada, embora, no julgamento da maioria das pessoas que observavam, deveria ter tido tal aparência que nenhuma palavra inglesa além de flerte poderia muito bem descrever. O Sr. Frank Churchill e a Srta. Vouljose flertavam juntos excessivamente. Eles estavam se expondo exatamente a essa frase, e a ter isso enviado em uma carta para Maple Grove por uma senhora, para a Irlanda por outra. Não que Emma fosse alegre e despreocupada por qualquer felicidade real, era mais porque ela se sentia menos feliz do que havia esperado. Ela ria porque estava desapontada, e embora gostasse dele por suas atenções, e as considerasse todas, fossem de amizade, admiração ou brincadeira, extremamente judiciosas, elas não estavam reconquistando seu coração. Ela ainda o considerava seu amigo. Quanto lhe sou grato, disse ele, por me dizer para vir hoje. Se não fosse por você, eu certamente teria perdido toda a felicidade desta festa. Eu já estava decidido a ir embora de novo. Sim, você estava muito irritado, e eu não sei com o que, exceto que você chegou tarde demais para os melhores morangos. Eu fui uma amiga mais amável do que você merecia, mas você foi humilde. Implorou muito para ser mandado vir. Não diga que eu estava irritado. Eu estava fatigado. O calor me venceu. Está mais quente hoje. Não para mim. Estou perfeitamente confortável hoje. Você está confortável porque está sob comando. Seu comando, sim. Talvez eu quisesse que você dissesse isso, mas eu quis dizer autocontrole. De alguma forma, você ultrapassou limites ontem e fugiu da sua própria disciplina. Mas hoje você voltou ao normal, e como eu não posso estar sempre com você, é melhor acreditar que seu temperamento está sob seu próprio comando, e não sob o meu. É a mesma coisa. Não posso ter autocontrole sem um motivo. Você me ordena, quer fale ou não, e você pode estar sempre comigo. Você está sempre comigo, desde as 3 horas de ontem. Minha influência perpétua não poderia começar antes, ou você não teria estado tão de mau humor antes. Às 3 horas de ontem, essa é a sua referência. Eu pensei que tivesse visto você pela primeira vez em fevereiro. Sua galanteria é realmente irresistível. Mas, baixando a voz, ninguém fala além de nós mesmos, e é um pouco demais ficar dizendo bobagem para o entretenimento de 7 pessoas silenciosas. Não digo nada do que eu me envergonhe, respondeu ele, com vivaz ousadia. Eu a vi pela primeira vez em fevereiro. Que todos no Rio me ouçam se puderem. Que meus acentos se espalhem até Micklen de um lado, e Dorquim do outro. Eu a vi pela primeira vez em fevereiro. E então, sussurrando, nossos companheiros são extremamente estúpidos. O que faremos para despertá-los? Qualquer bobagem serve. Eles vão falar, senhoras e senhores, estou ordenado por Miss Vouljose, que, onde quer que esteja, preside, a dizer que ela deseja saber o que todos vocês estão pensando. Alguns riram e responderam de bom humor. Miss Bates falou muito. Mr. Zelton se exaltou com a ideia de Miss Vouljose presidir. A resposta de Mr. Knightley foi a mais clara. A senhorita Vouljose tem certeza de que gostaria de ouvir o que todos nós estamos pensando. Oh, não! Não, exclamou Emma, rindo tão despreocupadamente quanto pôde. De jeito nenhum. É a última coisa que eu suportaria neste momento. Prefiro ouvir qualquer outra coisa a saber o que todos vocês estão pensando. Não vou dizer tudo. Há um ou dois, talvez, olhando para Mr. Weston e Harriet, cujos pensamentos eu poderia não ter medo de conhecer. É o tipo de coisa, exclamou a Sra. Elton enfaticamente, sobre a qual eu não teria pensado ter o privilégio de perguntar. Embora, talvez,
Como a Chapeuzinho do baile, eu nunca estive em nenhum círculo explorando festas jovens senhoritas mulheres casadas. Seus resmungos eram principalmente para seu marido, e ele murmurou, em resposta, muito certo, meu amor, muito certo. Exatamente assim. De fato completamente inacreditável, mas algumas senhoras dizem qualquer coisa. Melhor passar isso por uma piada. Todo mundo sabe o que lhe é devido. Não vai dar certo. Sussurrou Frank para Emma. A maioria deles está ofendida. Vou atacá-los com mais habilidade. Senhoras e senhores, fui instruído por Miss Woodhouse a dizer que ela abre mão do direito de saber exatamente o que todos vocês estão pensando, e apenas requer algo muito divertido de cada um de vocês, de maneira geral. Aqui há 7 de vocês, além de mim, que, como ela tem o prazer de dizer, já sou muito divertido, e ela exige de cada um de vocês ou uma coisa muito inteligente, seja em prosa ou verso, original ou repetida, ou 2 coisas moderadamente inteligentes, ou 3 coisas realmente muito sem graça, e ela se compromete a rir de todas elas com todo o coração. Oh, muito bem! Exclamou a senhorita Bates. Então eu não preciso me preocupar. 3 coisas muito sem graça de fato. Isso serve perfeitamente para mim, sabe? Posso ter certeza de que direi 3 coisas sem graça assim que abrir a boca, não é? Olhando ao redor com a mais bem-humorada confiança na aprovação de todos. Vocês não acham que direi? Emma não pôde resistir. Ah, senhora. Mas pode haver uma dificuldade. Com licença, mas você estará limitada quanto ao número somente 3 de cada vez. A senhorita Bates, enganada pelo tom brincalhão de seu modo, não entendeu imediatamente o que isso significava, mas, quando percebeu, não se zangou. Embora uma leve cor nas faces mostra-se que aquilo a magoara. Ah, bem claro. Sim, eu entendo o que ela quer dizer, virando-se para o Sr. Knightley, e vou tentar me calar. Preciso me tornar muito desagradável, senão ela não teria dito tal coisa a um velho amigo. Gosto do seu plano, exclamou o Sr. Weston. Combinado, combinado. Farei o meu melhor. Estou inventando um enigma. Como se calcula um enigma? Meu receio é que seja baixo, senhor. Muito baixo, respondeu seu filho, mas seremos indulgentes especialmente com qualquer um que dê o exemplo. Não, não, disse Emma. Não será considerado baixo. Um enigma do Sr. Weston esclarecerá ele e seu vizinho mais próximo. Vamos lá, senhor. Por favor, deixe-me ouvi-lo. Duvido que seja muito inteligente eu mesmo, disse o Sr. Weston. É algo muito factual. Mas aqui está. Quais são as 2 letras do alfabeto que expressam perfeição? Que 2 letras expressam perfeição? Tenho certeza de que não sei. Ah, você nunca vai adivinhar. Você. Para Emma. Tenho certeza. Nunca vai adivinhar. Eu vou te contar. M.A. em mar, entende? Compreensão e satisfação vieram juntas. Pode ter sido uma peça de humor muito comum, mas Emma encontrou muita coisa para rir e se divertir com isso, e Frank e Harriet também. Não parecia tocar o resto da companhia da mesma forma, alguns pareciam muito estúpidos com isso. E o Sr. Knightley disse gravemente, isso explica o tipo de coisa inteligente que se deseja. E o Sr. Weston se saiu muito bem, mas ele deve ter derrubado todo mundo. A perfeição não deveria ter chegado tão cedo. Oh, quanto a mim, protesto que devo ser desculpada, disse a Sra. Elton. Realmente não posso tentar, não gosto nada desse tipo de coisa. Uma vez me enviaram um acróstico com meu próprio nome, do qual não gostei nem um pouco. Eu sabia de quem vinha. Um sujeito abominável. Você sabe de quem estou falando, acenando para o marido. Esse tipo de coisa é ótimo no Natal, quando se está sentado em volta da lareira, mas, na minha opinião, totalmente fora de lugar quando se está explorando pelo campo no verão. A senhorita Woodhouse deve me desculpar. Não sou uma daquelas que tem coisas espirituosas à disposição de todos. Não pretendo ser espirituosa. Tenho muita vivacidade à minha maneira, mas realmente devo ter permissão para julgar quando falar e quando ficar em silêncio. Passe, se faz favor, Sr. Churchill. Passe o Sr. Knightley, Jane e eu. Não temos nada de inteligente para dizer nenhum de nós. Sim, sim. Por favor, passe-me, acrescentou o marido dela, com uma espécie de consciência zombeteira. Não tenho nada a dizer que possa entreter a senhorita Woodhouse, ou qualquer outra jovem. Um homem velho e casado completamente inútil. Vamos caminhar. Augusta, com todo o prazer. Estou realmente cansada de explorar tanto tempo no mesmo lugar. Venha, Jane, pegue meu outro braço. Jane recusou, no entanto, e o marido e a esposa se afastaram. Casal feliz, disse Frank Churchill, assim que eles saíram de seu alcance de audição. Como eles combinam bem um com o outro, muito sortudos casando-se como se casaram, com base em um conhecimento formado apenas em um lugar público. Eles só se conheciam, eu acho, algumas semanas em Bath. Extraordinariamente sortudos. Quanto a qualquer conhecimento real do caráter de alguém que Bath,
ou qualquer lugar público, possa dar e isso não vale nada. Não há como conhecer de verdade, só vendo as mulheres em suas próprias casas, entre seu próprio círculo, exatamente como elas sempre são, você pode formar algum julgamento justo. Fora isso, é tudo suposição e sorte, e geralmente será azar. Quantos homens se comprometeram rapidamente com um conhecimento breve, e se arrependeram pelo resto da vida? A senhorita Fairfax, que raramente falava antes, exceto entre seus próprios aliados, falou agora. Tais coisas acontecem, sem dúvida. Ela foi interrompida por uma tosse. Frank Churchill se voltou para ela para ouvir. Você estava falando, disse ele, gravemente. Ela recuperou a voz. Eu ia apenas observar que, embora tais circunstâncias infelizes às vezes ocorram tanto com homens quanto com mulheres, não posso imaginá-las como muito frequentes. Um vínculo precipitado e imprudente pode surgir, mas geralmente há tempo para se recuperar dele depois. Quero que se entenda que me referi apenas a caracteres fracos e irresolutos, cuja felicidade deve estar sempre à mercê do acaso, que sofreram para que um relacionamento infeliz se torne um incômodo, uma opressão para sempre. Ele não respondeu, apenas olhou e fez uma reverência em submissão, e logo depois disse, com um tom animado, bem, tenho tão pouca confiança no meu próprio julgamento, que sempre que me casar, espero que alguém escolha minha esposa por mim.